Perfil profissional com foto, mas você tem tatuagem, aí você tentou rodar em algum algoritmo aí e deu zica, reestruturou tua imagem, você não sabe o que está acontecendo, perdeu as características da tua tatuagem, você gosta muito da tatuagem porque ela fala um pouco sobre a sua personalidade, né? Vocês vão ver que eu tenho bastante tatuagem no pescoço, né? E eu rodei em alguns aplicativos, né, para criação dessas imagens para que você consiga publicar nos seus perfis profissionais. E eu tive um péssimo resultado, né? Eu vou mostrar para vocês algumas das informações que a gente tem sobre os algoritmos que estão rodando por trás da rasterização disso. Para você que está com dúvida o que é rasterização, eu vou deixar uma descrição aqui embaixo para você entender tudo sobre o assunto. Vamos falar sobre reestruturação. O que é uma reestruturação, né? E todo mundo lembra o que é um pixel. Um pixel é a menor entidade que fala sobre uma imagem. Cada pixel ele tem seu posicionamento, sua posição XY numa imagem 2D e ele tem uma cor, ele tem uma proporção, ele tem as suas características. O que acontece? Quando nós fazemos a formatação ou a reestruturação, o algoritmo passa pixel a pixel e reconstrói ele a partir de redes convolucionais. Que são essas redes? Nós vamos deixar na descrição aqui embaixo e você vai poder saber sobre isso. Cada inteligência artificial tem o seu algoritmo. Eles fizeram um balanceamento e testaram e treinaram as suas redes neurais para poder fazer isso, tá? Ai, rede neural, falei outra palavra difícil. Vamos deixar outra descrição aqui embaixo, vamos falar sobre o que é rede neural, tá bom? Então, assim, esse vídeo é para falar para o pessoal extremamente técnico e para o pessoal não técnico, para a gente poder entender sobre esse assunto. Vamos lá, pessoal, vamos explicar para vocês o que é uma reestruturação de imagem de uma maneira bem simples e fácil de se entender. Imagine que você tem um carro e você quer polir ele, né? Você quer deixar ele mais bonito. Você leva ele para uma polidora. Essa empresa ela vai fazer o seguinte, ela vai passar uma cera e ela vai passar a politriz. A politriz nada mais é do que o algoritmo de inteligência artificial. Imagine, vamos fazer essa comparação. Então, quando você manda a sua imagem, você submete a sua imagem, o algoritmo passa uma politriz por toda a sua imagem, reestruturando todos os pixels para que você tenha uma imagem com melhor qualidade. Ele toma a decisão de como faz isso através da rede neural dele. Então é como se ele tivesse um cérebro, tá? E aí ele faz essa analogia para você. Ele fala, de acordo com a minha visão, você vai ficar melhor dessa maneira. Quanto mais você refinar o seu prompt, ou seja, quanto mais você der riqueza de detalhes, como resolução, como quantidade de pixels, como cores, como luz de fundo, mais essa imagem vai ficar reestruturada, ela vai ficar melhor para você. Vamos falar sobre imperfeições e sobre tatuagem na pele, né? Como é que a gente pode fazer isso? Imagine que você tem uma imagem e você tem uma imagem sobreposta a essa imagem. São duas imagens, né? Como é que você pode pedir para a inteligência artificial para ela manter as características das suas tatuagens? Você pode falar para que ela faça a layerização, ou seja, que ela guarde as informações da sua tatuagem e que ela aplique depois da rasterização. Então você vai precisar fazer um processo com etapas para que você mantenha a qualidade da sua imagem, tá? Assim, talvez você consiga fazer isso, mas de pronto, de mandar para ela as informações e garantir que funcione, sem chance, né? Então, pessoal, eu dei uma olhada nas principais inteligências artificiais que surgiram e que estão falando de imagem, fugi um pouco do Midjourney, né? E eu fui para outro lado, eu fui para as mais conhecidas, como a Sora, o DALL-E, o ChatGPT e o Pika AI, que é uma ferramenta que tem surgido aí na paralela para a geração de imagens profissionais. E já de cara eu vou contar para vocês, essa foi a melhor de resultado. Porém, ela ainda não consegue reestruturar as suas imagens de tatuagem, tá? Então ela vai desconsiderar esse fato. O ponto positivo é que ela te dá interfaces com roupas sociais. Como é que os algoritmos funcionam dentro da inteligência artificial? Imagine que nós temos o pó de café, a água e um filtro de café. O filtro de café representa o algoritmo. Então, você colocando o pó de café, jogando água, você vai ter a geração, o resultado disso vai ser a extração do café líquido, né? Então não vai ser um café em pó. Então todo o algoritmo vai trazer somente as partes boas daquela imagem e o resultado é o que você vai ter no output do teu prompt. Então o que é o prompt? O que é o output? É a saída, né? Então a inteligência artificial recebe a tua imagem, ela trata,
passa pelo filtro de café dela e devolve para você uma solução. Essa solução que ela devolveu, né, nada mais é do que uma ferramenta que ela utiliza por baixo para analisar sua imagem e entregar para você um ótimo resultado. Comparativo entre as inteligências artificiais disponíveis. De antemão, já vou avisando o pessoal que é fã do Midjourney, eu fugi do Midjourney, tá? E eu procurei as mais comuns agora, como o ChatGPT, o DALL-E, o PickAI e o Sora, para poder fazer essa comparação, certo? Eu vou começar pelo Sora, que foi uma tremenda de uma descoberta, e eu vi que ele é muito bom para fazer cenas, para fazer vídeos, para fazer blending, mas ele tem ainda uma perca muito grande quando a gente fala sobre tatuagens. Então, se você está esperando colocar sua imagem lá e falar para que ele faça um perfil profissional, você não vai conseguir atingir seu objetivo. Mas, se o seu objetivo é ter uma imagem com qualidade, com uma vestimenta totalmente profissional e desconsiderar as tatuagens, vai fundo, porque é isso aí que você vai conseguir. ChatGPT. Vamos falar sobre a ferramenta sensação do mercado, o ChatGPT. Como é que a gente faz para pedir para ele, através de um prompt, que ele mantenha as características das suas tatuagens? Você já deve ter passado por isso, às vezes você quer criar uma imagem profissional, você jogou para ele essa responsabilidade e ele não conseguiu fazer isso, né? E por que ele não conseguiu fazer isso? Porque o processo, o algoritmo dele de rasterização ainda não estão prevendo isso. Então, nada mais é, ele usa uma combinação de algoritmo interno mais o DALL-E para poder fazer a criação e o output das imagens. Ele não vai conseguir fazer isso que você está pedindo, tá? Ele vai conseguir fazer imagens autorais, ele vai conseguir fazer imagens do zero, ele vai conseguir fazer imagens de cenas muito legais, mas ele não vai conseguir manter as suas características de tatuagem, certo? Então é isso. O DALL-E, ele não é a melhor ferramenta para poder ajudar vocês a reestruturar a sua imagem e colocar ela com um perfil profissional. Mas eu vou dar um detalhe: para imagens autorais, para imagens que você quer criar do zero, ela é perfeita. Por exemplo, eu queria fazer um desenho, uma imagem, e eu pedi para que ela reestruturasse, para que ela criasse do zero essa imagem, porque eu não tinha nem a fonte 2D, o posicionamento 2D, nem nada na internet, eu não encontrei nada. E aí eu desenhei ela aqui, ó. Então vocês vão ver que eu tenho um desenho aqui, esse borrãozinho, né? Ele está aparecendo, mas ele foi criado extremamente pela DALL-E. Ele foi criado totalmente pela DALL-E, tá? Então essa é uma ótima opção para você que quer fazer sua tatuagem do zero e você não conseguiu ainda criar ou achar uma referência para você passar para o seu tatuador. Beleza? E a última ferramenta é uma ferramenta que não precisa de muito conhecimento, é o Pika.ai, Pika-AI. Então eu vou deixar aqui o endereço do site, porque é engraçado, né? Na língua portuguesa fica engraçado esse termo. Então eu vou deixar o link para vocês, para que vocês acessem. Ele é um modelo focado em reestruturação. E ele usa o modelo Wizard, ou seja, você coloca as suas imagens, seleciona os modelos que você quer, as imagens que você quer a partir de um grupo de imagens que ele disponibiliza, e ele começa a reestruturar e rasterizar essas imagens a partir do conhecimento que ele adquiriu e que ele foi treinado. Certo? Então, se você quer uma imagem com qualidade simples, mas você não se importa muito com as suas tatuagens, pode ir fundo, ele vai fazer essa reestruturação, ele não vai perder as características do rosto, como outras imagens, como outras imagens que nós incluímos no ChatGPT, por exemplo. Ele vai manter as suas características pessoais, mas ele tem um problema. Ele vai debulhar as suas tatuagens, pelo simples motivo que nós falamos. Ele não layeriza, ele não consegue guardar aquela informação dentro de uma layer separada e fazer isso. Tá? Então, a gente encerra aqui os comparativos entre algoritmos e a gente sabe o quê? Que existem muitas outras alternativas que estão sendo estudadas nesse momento. Existe um algoritmo chamado Live, tá? Então eu vou deixar aqui a descrição embaixo de que as pessoas estão trabalhando arduamente para que a gente possa ter essa layerização e esse processamento em etapas, em camadas para as imagens com tatuagem, onde você peça para ela que ela consiga preservar alguns vetores do rosto ou alguma característica que você queira. Mas ainda não está disponível dentro nem dos planos pagos, nem dos planos grátis das inteligências artificiais que estão disponíveis no mercado, né? Qual a importância da iluminação para a imagem? Não adianta você achar que você vai tirar uma imagem no escuro e você vai submeter essa imagem para a inteligência artificial e ela vai deixar tudo bonito, tá? Não existe mágica. O que você precisa fazer? Você tem que ter uma imagem de qualidade e você precisa fazer com que essa imagem de qualidade seja submetida e ela consiga fazer
a reestruturação da imagem. Agora, se você levou ela com iluminação baixa, com um posicionamento ruim, com pixelização, ou seja, a qualidade da imagem não está boa, né? Ela não tem uma resolução boa, a inteligência artificial não vai conseguir fazer mágica, tá? Você não vai conseguir fazer isso. Fazendo a analogia do carro novamente, se o seu carro está todo amassado, ele está cheio de riscos, né? O polimento não vai resolver o teu problema. Vamos falar sobre refinamento excessivo, tá? Eu gosto de comparar isso muito com algumas personagens ou influencers que eu vejo, né, na internet. Às vezes ela passa por tantos processos de harmonização facial, né, a galera acaba tendo um problema, né? Então ela começa a perder as características naturais do rosto. Eu não sei se já repararam isso, mas tem, por exemplo, uma personagem que pediu para ficar igual Ken, né? Então ele perdeu totalmente as características. Isso dentro da IA, a gente tem um nome para isso. Então é o refinamento excessivo, certo? Quando você pega uma imagem, refina, ou seja, você pega a imagem, transforma, pega o resultado da imagem, submete a imagem novamente, transforma de novo, aí você submete o resultado da terceira opção de novo e você vai refinando até que você tenha uma imagem desconfigurada. Então ela perde as qualidades e características originais. Blending não é só do hambúrguer da carne, tá, pessoal? Então existem o blending, né? Ele é a combinação, a junção de imagens, né? Acho que todo mundo já trabalhou com isso, né? Pega a imagem A, compara com a imagem B, né? Então, imagina que você está montando um quebra-cabeça e cada peça precisa se encaixar corretamente, né? Como é que você faz? O blend é exatamente isso, você está encaixando as peças uma nas outras, mas se você não falar como elas devem ser encaixadas, você vai ter um problema, você vai ter um Frankensteinzinho. Então, a grande dica que eu dou é o seguinte, você precisa especificar como vai ser esse blending e aonde vai ser o encontro e como que você vai fazer a suavização dessa imagem, para que você não tenha algo esdrúxulo e que não seja aproveitado depois para suas redes sociais, enfim, para sua aplicação final. Sabe uma coisa engraçada e interessante que eu vi dentro desses testes? Que coisas como nitidez, expressão facial foram totalmente alteradas porque eu não pedi, tá? Então, uma dica importante para vocês é que, além dos parâmetros de imagem, como resolução e nitidez, vocês deixem claro que a expressão facial ela precisa ser mantida e que as características das tatuagens precisam ser preservadas. Talvez assim, se você tem desenhos simples, não sejam desenhos complicados como os meus, você consiga lograr êxito no resultado final, tá? Em contrapartida, é um desafio ainda você manter esse prompt. Então, se você refinou o seu prompt e conseguiu chegar numa versão legal, você pode compartilhar aqui nos comentários com o pessoal e dividir essa informação. Então, lembrem-se, quem divide sempre tem dois. Tá? Ou melhor, quem compartilha tem dois. Assim, então a gente aprendeu sobre rasterização, sobre vetorização, nós aprendemos sobre como a gente pode manter as características e garantir a qualidade da imagem a partir da melhor descrição dos prompts através dos parâmetros que nós falamos. Mas e o Live? A gente não falou muito sobre esse algoritmo. Então, o Layer-Wise Vectorization é uma nova proposta para que você transforme as imagens em vetor. E esses vetores podem ser garantidos. Então, imagine que nós estamos trabalhando com duas camadas. A gente tem a imagem principal, que foi toda alterada, e nós temos um vetor, onde a gente pediu para que sejam permanecidas as características, como tatuagens. Então, essas imagens depois elas vão ser combinadas através de um blending, e ela vai ser mantida, essas características, através de layers. Por isso se chama Layer-Wise Vectorization. Então, primeiro passo ao algoritmo, pesquisa quais são os itens que vão ser mantidos dentro da imagem e separa ela. Depois passa a politriz, como a gente já falou, e melhora as características da imagem que você pediu e inclui você, por exemplo, num perfil profissional. E depois ele vem e coloca o vetor de imagens com as tatuagens, por exemplo. Essa é uma boa proposta que tem sido estudada no mercado. Ela não está aplicada para nada comercial, mas ela vem com grandes avanços para esse cenário. Eu vou deixar aqui o nome embaixo na descrição também, sobre o Layer-Wise Vectorization, que é o acrônimo LIVE, e vocês podem pesquisar mais sobre o assunto. Beleza? Fala, pessoal, então encerramos aqui o nosso conteúdo. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês curtam e compartilhem, e se tem alguma proposta de conteúdo que fale sobre imagens, rasterização ou qualquer coisa que envolva IA, vocês podem deixar aqui nos comentários que nós vamos atender prontamente, beleza? Então, um forte abraço e nos vemos na próxima.